A tendência é que 2021 seja um ano desafiador. E para o setor industrial, não deve ser diferente, não. Com participação de 21,8% no Produto Interno Bruto do Estado e com a 7ª posição ocupada no ranking nacional, a indústria de transformação foi um dos segmentos mais afetados pela atual pandemia, com alguns setores registrando quedas acima de 30% na produção física. Mas as expectativas são boas para alguns segmentos do setor, como o automotivo e o de refino. O gerente executivo de desenvolvimento industrial da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Marcos Verheyen, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio A Tarde FM. Qual é a perspectiva que vocês têm para 2021, por mais desafiador que seja esse ano e por mais incógnitas que ainda existam, não é, ao nosso redor, mas vocês estão otimistas, pessimistas? Quais são os dados que vocês têm para se basear numa projeção para 2021? Jefferson, como você bem colocou, o ano 2020 foi um ano muito complicado por conta da pandemia, né? A FIEB está projetando uma queda de 4,7% do PIB baiano em 2020. No caso da indústria, estamos projetando um resultado estável, mas por conta de praticamente de um setor, dois, que conseguiram, digamos assim, destoar essa média, né? Que foram os setores de refino, que apresentou um crescimento forte por conta de especificações no mercado internacional de bunker, que é um combustível para navegação, e a refinaria aqui, digamos assim, o produto está adequado às novas exigências do mercado internacional e acabou tendo uma oportunidade de expansão da produção. E construção civil, sobretudo no final do ano, que apresentou uma boa recuperação. E por conta disso, o resultado deve terminar estável para 2020, sendo que outros setores apresentaram fortes quedas, né? Sobretudo automotivo, o setor de metalurgia também caiu fortemente, furos e calçados também. Então, como a gente vai ter uma base de comparação deprimida em 2020, a expectativa é que em 2021 a gente tenha um crescimento, que na verdade é uma recuperação de alguns setores, né? Isso, na comparação com 2020, vai acabar sinalizando um crescimento, mas na verdade é uma recuperação por conta do que ocorreu nesse período bastante desafiador, como você colocou, em 2020. Você citou esses dois setores como os que conseguiram, digamos, ter um resultado mais positivo, o de refino e da construção civil. Todos os demais tiveram queda, Marcos? Eu também sinalizo o setor de celulose. Celulose 2020 também cresceu, por conta até da maior demanda por produtos de higiene, então acabou estimulando o setor de celulose e papel. Os setores de alimentos e bebidas registraram resultado estável também, por conta dos impactos do auxílio emergencial, que conseguiu manter, digamos assim, o patamar de produção desses setores, mas os outros todos registraram queda significativa, né? Como eu falei, coisas e calçados, só no acumulado do ano, os primeiros 10 meses do ano, em relação ao igual período anterior, registrou queda de mais de 26%. Metalurgia registrou queda de quase 36% nessa mesma comparação. E veículos automotores, quase 50%. Foram 45% de queda de janeiro a outubro de 2020 em relação a janeiro a outubro de 2019. Então foram quedas significativas. Também sinalizo borracha e plástico. Borracha porque o setor de pneus, a produção de pneus está muito ligado a esse setor de borracha e foi impactado pelo setor automotivo. Então também registrou queda de 12%. Então assim, são quedas expressivas, né, em 2020. E a expectativa é, como eu falei, como a base de comparação está lá embaixo, está deprimida, a expectativa é que em 2021 a gente tenha um crescimento, mas seria mais uma recuperação, digamos assim, da produção do que um crescimento de fato. O Fernando quer fazer uma pergunta para você também, Marcos.
Marcos, você falou que a perspectiva de 2021 é de recuperação. Você acredita que é possível recuperar totalmente as perdas de 2020, ou isso ainda vai depender do andamento da própria pandemia, já que nós não temos uma perspectiva clara do fim dessa crise sanitária? Perfeito, Fernando. Boa pergunta. A expectativa é como você bem colocou. A expectativa é de recuperação. Pode haver, sim, alguma expansão, mas vai depender da questão da pandemia, né? Como é que vai ser tratado. Tem essa questão, como eu falei, do auxílio emergencial, que manteve, digamos assim, o patamar da produção do setor de alimentos e bebidas. Como é que isso vai impactar em 2021, já que provavelmente não teremos mais o auxílio emergencial, então isso deve ter um impacto. E, sem dúvida nenhuma, algumas questões sobretudo relacionadas às reformas administrativas e tributárias, têm que ser atacadas em 2021 para que se crie um ambiente de negócios, digamos assim, propício à recuperação, ao crescimento mais sustentável da economia. Então, há sim ainda incertezas sobre 2021. A gente sabe que o resultado vai ser positivo, mas a gente não tem como cravar se vai ser apenas uma recuperação ou um crescimento, de fato, uma retomada do crescimento da economia. Por conta dessas questões aí, que estão em aberto. Você acredita que quais setores podem liderar essa retomada a partir de 2021 e até 2022? 2021, a expectativa, por exemplo, eu falei aqui, 2020, o setor de automotivo registrou uma forte queda. A expectativa é que em 2021 a gente tenha uma recuperação do setor automotivo, tá? E a construção civil, que se beneficiou no final de ano de 2020 por conta de algumas obras de infraestrutura urbana que foram realizadas, sobretudo aqui na região metropolitana de Salvador, e também por conta da taxa de juros que está num patamar bastante reduzido. A expectativa é que a construção civil mantenha também o ritmo de crescimento para 2021. E dentre os outros setores, metalurgia, que foi teve uma queda expressiva em 2020, também deve apresentar uma recuperação. Ele é um setor que depende muito do ambiente, sobretudo do sul e sudeste, do crescimento da economia do país, sobretudo do sul e sudeste. Então, uma recuperação econômica do Brasil tende a estimular, né, a retomada desses setores, como metalurgia, e também destaco produtos químicos, que é um setor importantíssimo na nossa matriz industrial e que em 2020 apresentou um resultado negativo, e em 2021 existe uma expectativa, até por conta da provável retomada da produção da Facem, no primeiro semestre deste ano, que é uma importante indústria do polo, é praticamente uma segunda central de matérias-primas do polo, então ela tem uma força de movimentar bem o setor petroquímico. É um setor também, o setor petroquímico deve apresentar um crescimento também. Essa perspectiva de crescimento ou de recuperação do setor para 2021 também se baseia em alguma bala na agulha do governo para incentivar as empresas, ou vocês estão não contando com esse apoio do governo? Como é que você avalia? Ela, como eu falei, a recuperação, eu acho que está clara para a gente, mas esse crescimento, de forma mais sustentada, vai depender de algumas questões, como eu falei, de reformas administrativas e tributárias que têm que ser atacadas, o avanço de algumas privatizações, aprovação de novos marcos regulatórios do gás natural e da cabotagem, e de medidas que de fato reduzam o custo do Brasil. Então, a ajuda do governo, sim, é importantíssima, né? Para que essa recuperação, digamos assim, vire um crescimento, uma retomada de fato do crescimento. Lembrando que nosso país, nossa economia, tem enfrentado nos últimos anos uma certa paralisia, né? E não recuperou ainda os impactos daquela recessão que foi verificada em 2015 e 2016. Tá certo. Marcos Berraine, gerente executivo de desenvolvimento industrial da FIEB. Muito obrigado, Marcos. Bom dia para você e até uma próxima. Obrigado, um abraço para todos. Agora 8h48 na Tarde FM.